pessoal, seja muito bem-vindo para mais uma aula. Novamente me tornando repetitiva, né? Para que tenhamos um bom resultado, será necessária a dedicação de vocês nos estudos e atividades da sala virtual. Mas também é muito importante que vocês leiam os textos da apostila após esta aula para que haja um melhor aprendizado dos conteúdos tratados hoje, ok? Vamos começar? Bom, nessa aula nós vamos abordar os seguintes temas: negociação como processo de resolução de conflitos, recrutamento e seleção, administração de cargos e salários, benefícios e sistema de reconhecimento e incentivo dos funcionários. Vocês são bons negociadores? Bom, a negociação ela é uma constante no nosso cotidiano, no ambiente familiar, no trabalho e em nossa vida social. Onde houver diferença para tratar, lá estarão os princípios da negociação que fazem o mundo seguir adiante. A negociação pode ser praticada tanto para resolver questões pessoais, como para questões profissionais. E saber negociar é saber trocar ideias sobre os assuntos que envolvem um negócio ou uma empresa. O fato de você saber negociar mostra se você é ou não bom empreendedor. A negociação é um meio em que temos para lidar com conflitos e diferenças pessoais ou profissionais no nosso dia a dia. Querendo ou não, estamos sempre negociando, seja em casa, no trabalho, com clientes, fornecedores, parceiros, entre outras situações. Quando pensamos em negociação, nos vem em mente algo do tipo conflito que interfere no desenvolvimento da nossa aprendizagem para realizar o negócio. Temos que pensar que os conflitos da negociação podem ser positivos, eles são inevitáveis, que podem ser gerenciados, mas sabendo que as emoções impactam nos resultados de nossa negociação. Eles existem desde o início da humanidade, fazem parte do processo de evolução dos seres humanos e são necessários para o desenvolvimento e crescimento de qualquer sistema familiar ou profissional. E como lidar com os conflitos? Quando ouvimos essa palavra, sempre pensamos que é algo negativo, mas vamos ver que o conflito pode ser também positivo, pois o conflito ele implica que uma ou ambas as partes percebem seus interesses como divergentes e que podem ou não ser reais. Significa a percepção de divergência de interesses ou a crença das partes de que suas aspirações atuais não podem satisfazer simultaneamente ou conjuntamente. Essa colocação permite considerar a possibilidade da abordagem e solução através da negociação. Inúmeras alternativas podem ser pensadas para melhorar a resolução de conflitos entre indivíduos e grupos. Os conflitos podem ser ignorados, abafados, sanados e transformados num elemento auxiliar na evolução de uma sociedade ou organização. Mas podem ser um problema sério em qualquer organização se não forem bem administrados. Na organização, os conflitos se originam como? Vamos saber. Bom, os conflitos, eles podem se originar diferentes valores e crenças, diferentes definições da situação ou também da competência e escassez de recursos. Eu acho que essa figurinha aí mostra bem essas três situações, né? Embora divergências sejam inevitáveis e às vezes até desejáveis para definir questões importantes, um conflito aberto é sempre prejudicial à empresa. Ele pode reduzir o desempenho, afastar investidores, desviar recursos, gerar desperdícios e, em alguns casos, paralisar a companhia. Então, como podemos ter uma visão positiva do conflito? Bom,
Sabendo que o conflito é o processo onde uma das partes envolvidas percebe que a outra parte frustrou ou irá frustrar os seus interesses, isso quer dizer que, no dia a dia, vivemos conflitos de diferentes maneiras. O conflito ele é fonte de ideias novas, podendo levar a discussões abertas sobre determinados assuntos, o que se revela positivo, pois permite a expressão e exploração de diferentes pontos de vista, interesses e valores. Bom, segundo o Nascimento e Sayed, 2012, o conflito é a fonte de ideias jovens, podendo levar a discussões abertas sobre determinados assuntos e o que revela positivo, pois permite a expressão e exploração de diferentes pontos de vista, interesses e valores. Portanto, o conflito não deve ser considerado como fator de agressão ou violência, mas também como um processo que começa na nossa percepção e termina com a adoção de uma ação adequada e positiva. Dentre as possíveis causas de um conflito, podemos citar frustração de uma ou ambas as partes, que pode ser causada por uma incapacidade de atingir uma meta, seja por limitação pessoal ou técnica, diferenças de personalidades, metas diferentes, diferenças em informação e percepção. Então, a partir dessas causas, podemos ter diferentes níveis de conflito. Temos o conflito latente, aquele que não é declarado, e não há mesmo por parte dos elementos envolvidos uma clara consciência de sua existência, e eventualmente nem precisam ser trabalhados. Nós temos o conflito percebido, onde os elementos envolvidos percebem racionalmente a existência do conflito, embora não haja ainda manifestação aberta dos mesmos. Nós temos o conflito sentido, que é aquele que já atinge ambas as partes e em que há muita emoção envolvida e há uma consciência desse conflito. Temos o conflito manifesto. Aí, trata-se do conflito que já atingiu ambas as partes, já é percebido até por terceiros e pode intervir e interferir na dinâmica da organização. Então, os conflitos, eles podem ser divididos em conflito social, né? Não podemos esquecer que nós vivemos em uma sociedade altamente evoluída do ponto de vista social e tecnológico, mas, infelizmente, bastante precária em termos de habilidades de negociação. Nós ainda temos muita dificuldade de lidar e administrar as nossas emoções. E nós temos os conflitos tradicionais, que pertencem à história e são aqueles que reúnem indivíduos só ao redor dos mesmos interesses, fortalecendo assim a solidariedade. Os conflitos eles aparecem por 3 razões. Pela competição entre as pessoas, conflitos por recursos e também pela divergência de objetivos entre as partes e por uma tentativa de autonomia. Eles podem ser entendidos como fonte de conflitos. Direito não atendidos ou conquistados, necessidade de status, desejo de êxito econômico, necessidades individuais, escassez de recursos, divergências de metas, emoções não expressas, preconceitos e etc. Uma infinidade. E temos também os conflitos interpessoais nas organizações, que ocorrem quando existem divergências entre 2 ou mais pessoas. E que pode surgir, por exemplo, entre o superior e um subordinado, né, a nível de hierarquia, e pessoal, que pode ocorrer devido a diferenças individuais, limitações de recursos e até diferenciações de papéis. As diferenças de personalidades presentes nos valores, crenças, atitudes, idades e experiências também podem causar situações de conflito. E conforme os vários aspectos dos conflitos existentes dentro de uma organização, alguns podem ser negativos para a empresa, trazendo consequências ruins, tais como
quando eles desviam a atenção dos reais objetivos, colocando em perspectiva os objetivos dos grupos envolvidos no conflito. E com isso, mobilizando os recursos e os esforços para a sua solução. Quando se torna a vida uma eterna derrota para os grupos de perdedores habituais, interferindo na percepção e não socialização daqueles que entram na organização. E quando favorece a percepção estereotipada a respeito dos envolvidos, que podem ser vistos sempre como perdedores, culpados. Mas nós temos alguns efeitos benéficos dos conflitos. Vamos ver quais são. Os conflitos também, eles são bons elementos de socialização, pois oferecem aos novos participantes do grupo a sensação de envolvimento com alguma causa. Eles também ajudam a equilibrar as relações de poder dentro da organização, pois em qualquer episódio de conflito pode haver diferentes ganhadores, independente da percepção anterior, propiciando assim a formação de alianças, com a formação de ganhar num conflito específico. Se há a possibilidade de um conflito ser positivo, então podemos dizer que, quando ele não é favorável, temos a possibilidade de utilizar alguns recursos para administrá-lo. Lembrando que uma equipe de trabalho totalmente sem conflito tem a tendência de se acomodar e tornam-se indiferentes às necessidades de mudança. Para uma eficaz solução dos conflitos, é preciso compatibilizar alguns passos a serem seguidos, tais como criando uma atmosfera afetiva, esclarecer as percepções de cada um e que cada um tem um jeito muito peculiar de ver as coisas, focalizar em necessidades individuais e compartilhadas, construir um poder positivo compartilhado, olhar para o futuro e, em seguida, aprender com o passado e desenvolver degraus, o passo a passo para uma ação. E para seguir estes passos é muito importante que as duas pessoas envolvidas no conflito tenham as seguintes capacidades: saber comunicar, que é usar uma linguagem verbal com cuidado, saber ouvir sem interromper o outro enquanto ele fala, saber perguntar, formule questões abertas para encorajar o outro que está a falar a prosseguir as suas ideias. As perguntas, elas devem servir para esclarecer a situação. Mas saber lidar com os conflitos é essencial para as pessoas dentro das organizações, pois das situações divergentes pode surgir oportunidades de crescimento. Então, mais uma vez, lembrando da importância da inteligência emocional, é buscar equilibrar razão e emoção. É equilibrar o coração e as ideias. Lembrando sempre que os conflitos, sejam eles positivos ou negativos, podem ser considerados úteis pelo papel que desempenha na vida das pessoas. Lidar com o conflito indica trabalhar com grupos e tentar romper com algumas ideias já formadas que temos, sejam das pessoas ou da organização. Bom, já aprendemos que as divergências existem e também como lidar com elas. Vamos falar agora de um outro tema importante dentro da empresa, que é o tema recrutamento, que é o primeiro passo para a seleção de pessoas para entrar numa organização. O recrutamento é o primeiro recurso para captar as pessoas no meio externo para a organização. Os funcionários estão cada vez mais entrando e saindo da organização. E gerenciar esse movimento, além de ser muito importante, é uma das tarefas mais difíceis das administrações de recursos humanos dentro de uma organização. Encontrar pessoas capacitadas para preencher as vagas da organização pode levar horas desnecessárias
ou escolhas precipitadas. Para que isso não aconteça, é necessário um planejamento pessoal. E a utilização do planejamento de recursos humanos prepara para a administração, não apenas para ter pessoas certas nos lugares certos dentro da organização, mas também para ocasiões certas, com a finalidade de cumprir os objetivos, as metas e a missão da organização. Todo o processo de recrutamento, ele tem início a partir de uma necessidade interna da organização, no que tange a contratação de novos profissionais. E o setor de RH, ele, a partir do momento que ele tem o perfil da vaga, ele vai buscar no mercado uma pessoa que se encaixa naquele perfil da vaga. Vamos saber um pouquinho como se dá esse processo do recrutamento. Bom, o processo de recrutamento, ele pode acontecer de duas maneiras. Nós temos o recrutamento interno, onde o recrutamento interno é o remanejamento dos próprios funcionários da empresa para outros cargos. E esse tipo de recrutamento é geralmente encontrado em empresas, né, que valorizam o funcionário que ele já tem. É aquele lema de valorizar a prata da casa, é aquela empresa que vai investir nos planos de carreira, né, promovendo as pessoas que melhor se sobressaem. E nós temos também o recrutamento externo, que é aquele onde que o profissional de RH vai buscar no mercado de trabalho funcionários novos, a fim de preencher uma vaga já existente dentro da empresa. E esse tipo de recrutamento, o recrutamento externo, ele pode utilizar várias técnicas diferentes para atrair os candidatos, como, por exemplo, jornal, internet, sindicato de classe e empresas especializadas em colocação de pessoal. O recrutamento interno, ele é encontrado em empresas também que buscam novidades, né, que estão abertas a inovações. Como nos negócios mudam e surgem novos a cada dia, torna-se imprescindível para as empresas contar com pessoas flexíveis, capazes de adaptar-se a essas mudanças constantes do mercado. A avaliação dos resultados, ela é importante para saber se o recrutamento está realmente cumprindo a sua função dentro da empresa. E a que custo? Pois recrutar não é um serviço barato, demanda dinheiro, tempo. E após recrutar, né, o conjunto de candidatos para uma vaga dentro da empresa, a próxima tarefa é descobrir quem dentre esses candidatos recrutados é aquele mais qualificado para o cargo exigente dentro da empresa. Então, os candidatos recrutados para uma vaga, agora é hora de fazer a seleção desses candidatos, né? É hora de escolher aquele que melhor se encaixa no perfil da vaga existente da empresa. Então, aí nós temos o que nós chamamos do processo de seleção. O processo de seleção, ele trata-se de uma série de passos específicos para comparar e decidir qual candidato recrutado deve ser contratado. Então, a seleção ela pode ser vista como um processo de comparação entre duas variáveis. De um lado, eu tenho os requisitos do cargo, né, daquele cargo, todas as especificações daquele cargo que precisa de ser preenchido, né, os requisitos que a empresa exige para aquele cargo. E do outro lado, eu tenho o perfil das características dos candidatos que se apresentam para disputá-la. Então, dentro das técnicas de seleção, utilizamos vários instrumentos para facilitar este processo. Então, vamos conhecer um pouquinho das técnicas de seleção utilizadas. Bom, nós temos a técnica de seleção propriamente dita, onde que nós vamos fazer a avaliação desses candidatos. Nós temos a prova de conhecimento ou de capacidade técnica, onde o que aquele candidato conhece de fato daquela função que ele vai fazer. Nós temos os testes psicométricos, testes de personalidades e técnicas de simulação. Vamos conhecer um pouco de cada uma dessas técnicas. Bom, a entrevista de seleção. O entrevistador vai buscar informação do candidato sobre a sua vida pessoal, familiar e profissional, buscando sempre elaborar perguntas que
obtém as respostas amplas do entrevistado. A gente chama de fazer perguntas mais abertas, onde que esse entrevistado pode falar mais sobre ele. Nós temos as provas de conhecimento ou de capacidade, que é uma atividade que possibilita medir o grau de conhecimentos gerais e técnicos e a capacidade ou habilidades certa para aquela tarefa que aquele candidato possui. Nós temos os testes psicométricos, que são utilizados para pesquisar as aptidões necessárias ao ocupante do cargo. Aptidões como atenção, planejamento, inteligência, que são testes utilizados por psicólogos. Os testes de personalidades também. Só para a gente entender um pouquinho o que é personalidade, né? Personalidade é um conjunto das características marcantes de uma pessoa. É a força ativa que ajuda a determinar o relacionamento das pessoas, baseando em seu padrão de individualidade pessoal e social, referente ao seu modo de pensar, sentir e agir. Os testes são denominados específicos quando pesquisam determinados traços ou aspectos da personalidade, como equilíbrio emocional, frustrações, interesses, motivações e etc. Eles são utilizados somente por psicólogos. Quando aplicados corretamente, dá sim muitas informações sobre como é aquela pessoa. Gente, mas aqui uma coisa, né? Não vale sair fazendo testes aí da internet para descobrir qual que é a sua personalidade. Esses testes, na verdade, não medem nada a personalidade da pessoa. Então, o teste de personalidade, ele é um dos princípios utilizados, por exemplo, para tirar carteira de motorista, né? Quem tem carteira de habilitação aqui, aquele testezinho lá, um dos testes é de personalidade. Nós temos também uma técnica, que é a técnica de simulação, que são técnicas de dinâmicas de grupos. Essas técnicas, elas permitem analisar e diagnosticar o esquema de comportamento de indivíduo. Porque durante a dinâmica, onde aquele indivíduo vai estar fazendo uma atividade ali, não tem como a pessoa esconder o seu jeito de ser. Então, é possível avaliar a forma do indivíduo trabalhar, se ele é organizado, a sua criatividade, a maneira como ele lida com a pressão de tempo, porque essas técnicas elas têm um tempo determinado, a forma como ele trabalhar em equipe, então, e outras coisas mais. Eu já trabalhei muito com seleção de pessoal e essas, na verdade, eram uma das minhas técnicas preferidas. E na avaliação de resultado da seleção de pessoas, se houve uma escolha adequada das técnicas utilizadas, com certeza a gente vai conseguir os bons resultados. Pois o processo seletivo, ele traz importantes resultados para a organização, como, por exemplo, a adequação das pessoas no cargo, a integração do novo empregado às novas funções que ele vai ter que realizar ali dentro da empresa, propicia uma redução na rotatividade de funcionários, da entrada e saída de funcionários da empresa, uma melhoria das relações humanas, um maior rendimento e produtividade, consequentemente. Portanto, o processo de recrutamento e seleção, ele visa, o objetivo dele é buscar e escolher a pessoa certa para a função correta dentro da empresa. Outra importante função do profissional de recursos humanos da empresa é a administração de cargos e salário. As pessoas trabalham nas organizações em função de certas expectativas e resultados. Elas estão dispostas a se dedicarem ao trabalho e às metas e objetivos da organização, desde que lhes tragam algum retorno significativo pelo seu esforço de dedicação. Por isso é importante as empresas terem sistemas de recompensas capazes de aumentar o comprometimento das pessoas nos negócios da organização. O salário, o salário ele não é o que mais motiva o funcionário numa organização. Calma aí, gente, não estou falando que o salário não é importante, não. Dinheiro é importante para a nossa vida, mas não pense, que o salário é o mais importante. É que só o salário não é um fator de motivação das pessoas na empresa. Entra aí também os benefícios, planos de saúde, seguro de vida, refeição, etc. Que nós vamos falar desses benefícios mais à frente. Mas este é um tema importante para ser trabalhado.
Para ter salários, temos que ter o cargo. Então, vamos entender um pouquinho mais. Atualmente, nas empresas, o novo conceito é o de formatar cargos amplos que agregue conceito de várias habilidades das pessoas e que ressalta o conhecimento agregado nessa atividade. Vamos ver um pouquinho sobre cargo. O funcionário dentro da empresa ele pode ocupar várias funções. Bom, o cargo é uma composição de funções ou atividades equivalentes em relação às tarefas a serem desempenhadas, o qual é definido estrategicamente na busca da eficiência da organização. A análise de um cargo e a sua descrição são formas de auxiliar na contratação do empregado, dentro do perfil desejado pela empresa. Agora, já a função é o agregado de deveres, tarefas e responsabilidades que requerem os serviços de um indivíduo. A análise do cargo é o estudo que se faz para reunir informações sobre as tarefas que compõem o cargo e as especificações exigidas do seu ocupante. Analisar um cargo significa detalhar o que o cargo exige do seu ocupante em termos de conhecimentos, de habilidades e de capacidades, para que ele possa desempenhá-lo adequadamente. A análise de cargos, ela serve de ponte para outras atividades também da área de RH, além da avaliação de cargos, Na descrição dos cargos, é uma definição relacionada ao que o ocupante faz e em que condições o cargo é desempenhado. Esse conceito é utilizado para definir as especificações do cargo, o qual relaciona os conhecimentos, habilidades e as capacidades necessárias ao desempenho satisfatório daquele cargo. E os relatos dos requisitos, como responsabilidades, esforços e incômodo impostos aos ocupantes do cargo, nós chamamos de especificações do cargo. As especificações do cargo, então centradas em 4 grandes áreas. Na primeira é a área mental, que são os fatores como instrução, conhecimento, experiência, iniciativa e também da complexidade que a tarefa exige. O segundo é a física, o esforço físico, a concentração mental e visual, a destreza, as habilidades físicas que são exigidas para esse cargo. E também da responsabilidade. Responsabilidade por erros, supervisão, títulos ou documentos, contratos, dados confidenciais. Então, tudo isso são informações que esse funcionário vai estar fazendo no seu dia a dia e que ele precisa se responsabilizar por isso. E, por último, as condições de trabalho, que diz do ambiente onde é desempenhado o trabalho e o risco do mesmo. Então, quando a gente vai falar de uma descrição de cargo, são vários fatores que a gente precisa de levar em consideração. O título a ser atribuído a um cargo deve ser universal, isto é, utilizado pela maioria das empresas e deve espelhar as tarefas desse cargo. Cargo de gerente, cargo de secretária, cargo de motorista, de médico, de psicólogo e etc. Então, pelo processo de avaliação, os cargos são analisados e comparados de forma a colocá-los em uma ordem de importância. Além de ordenar os cargos, a avaliação de cargos também permitirá o estabelecimento da estrutura salarial, que, por sua vez, determina consistentemente os salários a serem pagos àqueles funcionários que ocupam aquela determinada função. A remuneração dos funcionários de uma organização não diz respeito só ao salário pago. Estão incluídos aí também os benefícios. E quando falamos em benefícios, podemos pensar uma relação muito assistencialista da organização com o funcionário. Então, benefícios são aqueles aspectos indiretos da remuneração total que o empregado recebe. A razão de ter um sistema de recompensa eficaz é atrair e reter indivíduos talentosos e competentes que podem ajudar a organização a cumprir a sua missão e os objetivos da mesma.
As recompensas organizacionais, elas podem incluir variados tipos de salários e benefícios. Vamos ver alguns. Então, quando nós estamos falando de salário e benefício, nós estamos falando do salário base, daquele valor que o indivíduo recebe, nós estamos falando de adicionais salariais, nós estamos falando de incentivos financeiros, de benefícios e de serviços oferecidos. Bom, a remuneração, além de recompensar os funcionários pelo trabalho efetuado, visa também tornar a vida deles mais agradáveis. E os benefícios são formas indiretas de compensação que vai atingir esse objetivo. E desses objetivos inclui-se aí os planos de saúde, férias, planos de educação e etc., que tem como objetivo maior atrair e manter os funcionários da empresa. Não é só porque a empresa é boazinha, não. É interessante também para as empresas manter os seus funcionários, porque é custo contratar e demitir funcionários. Então, dentre os objetivos de aplicação do programa de benefício numa empresa, nós temos aprimorar a satisfação do funcionário no trabalho, atender aos requisitos de saúde e segurança, atrair e motivar os funcionários, manter uma posição competitiva favorável. Agora, quanto à classificação dos benefícios, nós temos aqueles exigidos por lei, que são férias, 13º salário, aposentadoria, seguro de acidente de trabalho, auxílio-doença, salário família, salário maternidade e etc. Tem outros benefícios que são ditos benefícios espontâneos, que é refeições, o transporte, seguro de vida em grupo, empréstimo para os funcionários, assistência médica hospitalar. Então, quanto os objetivos, os benefícios também eles podem ser assistenciais ou recreativos, né? Os programas de benefício eles visam satisfazer vários objetivos individuais, econômicos e sociais. Vamos conhecer agora os sistemas de reconhecimento e incentivo praticado pelas organizações. Não basta remunerar as pessoas pelo tempo dedicado à organização. É preciso incentivá-las a fazer o melhor possível. Então, o sistema de incentivo, ele vem como uma forma de ultrapassar o desempenho atual e alcançar metas e resultados desafiantes formulados para um futuro próximo. Né? A remuneração fixa, ela funciona como um fator higiênico, mas não é o suficiente para motivar as pessoas para a superação de objetivos ou para a melhoria contínua das atividades realizadas. Por isso, a recompensa, ela vem com o objetivo de aumentar a consciência e a responsabilidade do indivíduo e do grupo dentro da organização. Isto é, incentivar o espírito da missão na empresa, ampliar a interdependência dos indivíduos com o grupo e do grupo para com toda a organização. Vamos ver mais alguns tipos de recompensa. Bom, dentre os tipos de recompensa, nós temos aquelas recompensas relacionadas com o objetivo de realização empresarial, como lucro ou prejuízo. Nós temos as recompensas vinculadas ao tempo de serviço do funcionário. Recompensa relacionada com o desempenho claramente excepcional daquele funcionário. Nós temos a recompensa relacionada com resultados alcançados pelos departamentos, pelas divisões ou mesmo pela empresa como um todo. Há empresas, por exemplo, que no final do ano divide com os funcionários um percentual dos lucros que ela teve durante aquele ano. Mas quais são os requisitos para um plano de incentivo de sucesso? Bom, para o sucesso no plano de incentivo, os funcionários eles devem desejar que ele seja implantado, né? É incentivar os funcionários a participar do desenvolvimento e da administração dos planos. Provavelmente aumente a disposição desses funcionários em aceitá-los. Os funcionários eles devem ver uma ligação clara entre os pagamentos de um incentivo que eles recebem e o seu desempenho no trabalho. Os pagamentos devem ser vistos como uma recompensa
que precisa ser conquistada com esforços. Os especialistas em remuneração também observam as seguintes características de um plano de incentivo. Os incentivos financeiros, eles devem estar ligados ao comportamento valorizado. E o programa de incentivo, ele deve parecer justo aos funcionários, né? Os padrões de produtividade, qualidade, devem ser desafiadores, mas possíveis de serem atingidos. As fórmulas de distribuição devem ser simples e fáceis de entender. E os sistemas de recompensas e reconhecimento devem gerar motivação nos colaboradores, sempre. Bom, pessoal, estamos finalizando a nossa aula. Foi um prazer poder compartilhar essas informações com você aqui hoje. Peço que dedique um tempo para fazer as atividades que se encontram no final do caderno. Lá vem mais um lembrete. Não esqueça de postar as dúvidas pertinentes à aula no Fórum Tira Dúvidas. Abraços e aguardo todos para a nossa próxima aula. Tchau!